Olá, gente, tudo bem? Passando para fazer a leitura de mais um capítulo do livro Exercita-te na Piedade. E dessa vez gostaria de ler o capítulo 15, que fala sobre a benignidade ou bondade. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a leitura. Capítulo 15, Bondade. O fruto do Espírito é bondade. Gálatas 5, 22 e 23. Está lá a lista dos frutos. Revistam-se de profunda bondade. Colossenses 3:12. Oramos pedindo paciência, oramos pedindo amor, oramos pedindo pureza e domínio próprio. Mas quem já orou pedindo a graça da benignidade? Escrevendo no ano de 1839, Georges Betum disse: talvez nenhuma graça seja alvo de oração ou menos cultivada do que a benignidade. Ela é deveras considerada mais como pertencente à disposição ou maneiras externas do que como uma virtude cristã. E raramente refletimos que não ser benigno é pecado. A atitude cristã para com a benignidade não parece ter mudado desde que Bethume escreveu essas palavras. Certa vez, perguntei a um colaborador do nosso ministério se ele conhecia alguém que estivesse cultivando a benignidade ou orando por consegui-la. Ele pensou por alguns instantes e disse que não conhecia. Não quer isto dizer que a graça da benignidade esteja de todo ausente da comunidade cristã, mas talvez não lhe demos o alto valor que Deus dá. De certo modo, é difícil definir a benignidade, porque com frequência ela é confundida com mansidão, que é outra virtude cristã que devemos buscar. Billy Graham define a benignidade como brandura no trato com outras pessoas. Ela demonstra uma consideração sensível pelos outros e cuida de nunca ser insensível aos direitos alheios. A benignidade é um característico ativo que descreve a maneira como devemos tratar os outros. A mansidão é um característico passivo que descreve a reação cristã adequada quando outros nos maltratam. A benignidade se exemplifica pela maneira como lidamos com uma caixa de copos de cristal de fina qualidade. É o reconhecimento de que a personalidade humana é valiosa, porém frágil, e deve ser manejada com cuidado. Tanto a benignidade como a mansidão nascem da força e não da fraqueza. Há uma pseudo-benignidade que é molenga, fraca, e é uma pseudo-mansidão que é covarde. Mas o cristão deve ser benigno e manso, porque essas são virtudes que se assemelham a Deus. O capítulo 40 de Isaías descreve tanto o poder como a ternura de Deus. O soberano Senhor vem com poder. Isaías 40:10. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Isaías 40:15. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas elas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40, 25 e 26. Entremeadas nesta descrição do poder de Deus estão estas palavras. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e as carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 40, versículo 11. A mesma passagem que acentua a infinitude do poder de Deus também retrata com beleza a sua benignidade. Que há que melhor exemplifique a benignidade do que um pastor levando seus cordeirinhos junto ao coração. Não obstante, o Espírito Santo usa este quadro verbal, emoldurado com exemplos de soberano poder, para descrever a Deus que jamais devemos temer. Portanto, que a benignidade do Espírito signifique fraqueza de caráter.
ou melhor, voltando. Jamais devemos temer, portanto, que a benignidade do espírito signifique fraqueza de caráter. Há uma necessidade de força, força de Deus, para ser verdadeiramente benigno. A benignidade de Cristo. Paulo apelou para os cristãos de Corinto, pela mansidão e pela bondade de Cristo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Como é que o Novo Testamento descreve a bondade de Cristo? Uma passagem familiar do Evangelho de Mateus dá-nos um quadro da benignidade de Cristo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. William Hendrickson disse que o Novo Testamento siríaco traduz a palavra manso como tranquilo. Por conseguinte, a expressão de Jesus é: vinde a mim e eu vos descansarei, porque sou tranquilo, e achareis descanso para vós mesmos. A conduta de Cristo foi tal que as pessoas se sentiam tranquilas em sua presença. Este efeito é outra geração da graça da benignidade. As pessoas sentem-se descansadas ou tranquilas na presença do cristão verdadeiramente benigno. Temos em Mateus 12:20 outro exemplo da benignidade com que Cristo nos trata. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. O caniço rachado e o pavio que fumega referem-se a pessoas que sofrem, que são espiritualmente fracas ou têm pequena fé. Jesus trata tais pessoas com benignidade. Ele não as condena por sua fraqueza. Ele não vem com mão pesada. Pelo contrário, ele as trata benignamente até que a verdadeira necessidade delas seja exposta e estejam libertas para receber sua ajuda. Com que beleza seu encontro com a samaritana exemplifica esta benignidade. Com firmeza, mas com amabilidade, Jesus continuou a provar a necessidade dela, até que ela própria reconheceu e pediu-lhe que a suprisse. No apelo que fez aos coríntios, pela mansidão e pela bondade de Cristo, Paulo exemplificou essa benignidade. Poderíamos parafrasear suas observações dizendo: agindo como Cristo agiria nessa situação, eu apelo para vocês. Não exijo, não insisto, mas apelo para vós. Paulo poderia ter repreendido os coríntios por terem permitido em sua comunhão os que procuravam solapar-lhe a autoridade apostólica. Porém, não fez. Preferiu exercer o fruto da benignidade produzido pelo Espírito. Quando Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ele referia-se especificamente à humildade de Cristo, mas podemos aplicar esta ordem a todos os traços de caráter de Cristo. Como seus seguidores, devemos cultivar a benignidade que caracterizou sua vida, tratando os outros com benignidade. Ali é que ele vai descrever como ser benigno na prática. Um perfil da benignidade, conforme deveria manifestar-se em nossa vida, incluiria, em primeiro lugar, diligenciar no sentido de que os outros se sintam à vontade ou tranquilos em nossa presença. Não deveríamos ter opiniões tão intransigentes, nem ser tão dogmáticos, ao ponto de outros terem medo de expressar suas ideias em nossa presença. Devemos antes ser sensíveis para com todos. Também devemos exigir nossa entrega ao discipulado cristão, de tal modo que os outros se sintam culpados, cuidando para não esmagar a cana rachada do cristão magoado, ou apagar o pavio que fumega do cristão imaturo. Em segundo lugar, a benignidade demonstrará respeito pela dignidade pessoal de outrem. Onde se fizer necessário, ele procurará mudar uma opinião ou atitudes erradas, por persuasão e bondade, e não por dominação ou intimidação. Com todo cuidado, evitará a coerção mediante ameaça, quer direta,
quer indiretamente, como Paulo, por exemplo, evitou em seu apelo aos coríntios. A benignidade também fará com que evitemos linguagem áspera e maneira ríspida, buscando antes responder a todos com sensibilidade e respeito, prontos para demonstrar consideração para com todos. O cristão benigno não se sente com liberdade de dizer o que pensa e deixar que as farpas caiam onde cair. Não. Ele é sensível às reações dos outros, às suas palavras, e atento à maneira como os outros possam sentir-se a respeito do que ele diz. Quando achar necessário ferir alguém com suas palavras, também procurará curar essas feridas com palavras de consolo e estímulo. O cristão benigno não se sentirá ameaçado pela oposição, nem ficará ressentido com os que se opõem a ele. Em vez disso, procurará esclarecer com amabilidade, recorrendo a Deus para desfazer a oposição, conforme Paulo ensinou a Timóteo no capítulo 2 de sua segunda carta. Finalmente, o cristão benigno não degradará, não fará pouco caso do irmão que cai em algum pecado, nem espalhará boatos a seu respeito. Pelo contrário, entristecer-se-á por ele e orará para que se arrependa. Se achar justo envolver-se pessoalmente com o irmão que errou, procurará recuperá-lo com a amabilidade, conforme Paulo instrui no capítulo 6 de Gálatas, cônscio de que ele próprio também está sujeito à tentação. O cristão que verdadeiramente busca obedecer a Deus mediante o caráter benigno será ativo na busca da benignidade, esforçando-se para revestir-se dela. Veja Colossenses 3:12 e 1 Timóteo 6:11. Ele colocará a virtude piedosa em lugar de destaque na sua lista de características espirituais e recorrerá ao Espírito Santo para produzir esse fruto em sua vida, tratando os outros com consideração. Há um traço estreitamente relacionado com a benignidade, que também deve caracterizar o cristão piedoso que busca manifestar o fruto do Espírito em sua vida. Resolvi chamá-lo de consideração. Embora, de acordo com os comentaristas, o termo bíblico demande diversas palavras para traduzir a plenitude de seu significado. Ele aparece em Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. ênfase adicionada ali em amabilidade. Na nova versão internacional, o termo é sempre traduzido como amabilidade e consideração, em Filipenses 4:5, 1 Timóteo 3:3, Tito 3:2 e Tiago 3:17. Uma outra tradução usa amabilidade e consideração, exceto em Filipenses 4:5, onde usa o espírito tolerante. Essa é uma versão americana que ele está citando. William Hendrickson diz ser necessário um bom número de sinônimos para expressar o amplo significado desta palavra. Aquiescência, razoabilidade, grande sinceridade, jovialidade, consideração. James Anderson emprega a palavra humanitário em seu comentário sobre Tiago e diz que ela descreve o homem justo, atencioso e generoso, em vez de rígido e exigente em suas relações para com os outros. Contrastando-se com justiça estrita, o termo emprega-se com referência aos juízes que não insistem na letra da lei. Também é usada com relação às pessoas que dão ouvidos à razão. W.E. Vine diz que ela é o traço que nos capacita a examinar com sentido humanitário e razoável os fatos de um caso, não insistindo na letra da lei. Os fariseus, rígidos em sua adesão à absoluta tradição, demonstravam perfeitamente o oposto de consideração. Estavam sempre perguntando: é lícito? Nunca perguntavam: é amável? É razoável? Jesus sempre estava às voltas com os fariseus, porque constantemente ele rompia com suas rígidas tradições
e, em muitos casos, punha às claras seu total absurdo. O cristão atencioso ouve a razão e é imparcial e humanitário. Em vez de insistir na letra da lei, pergunta: qual é a coisa certa a fazer nesta situação? Esta maneira de pensar não deve, porém, ser confundida com a filosofia humanista que diz: se você achar que é certo, faça-o. Esta filosofia está inteiramente centrada no eu e se concentra nos desejos carnais do indivíduo. A consideração, por outro lado, concentra-se na pessoa e indaga: o que é melhor para ela? A admoestação de Paulo em Filipenses 4:5 proporciona a motivação apropriada para uma atitude atenciosa. Seja a amabilidade ou a consideração de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Poderíamos escrever: o Senhor está atrás de mim, observando como me comporto nas várias relações que tenho com as pessoas hoje. Serei rígido e exigente para com elas? Ou serei amável e atencioso, buscando compreender as pressões e incertezas que elas enfrentam, levando em conta esses fatores? Devemos demonstrar consideração a todos, ao balconista, ao motorista de ônibus, aos membros da nossa família, aos incrédulos, assim como aos crentes. Receio que, com demasiada frequência, nós cristãos sejamos menos bondosos e atenciosos do que os não crentes. Pensamos estar defendendo um princípio, quando, na realidade, estamos apenas fazendo prevalecer a nossa opinião. Como é que os outros nos veem? Parecemos rígidos, obstinados, inflexíveis? Ou somos tidos como joviais, razoáveis e humanitários em nossos relacionamentos com os outros? Os fariseus contemporâneos de Jesus incrustavam suas próprias tradições nos mandamentos de Deus. Sejamos cuidadosos, evitando fazer a mesma coisa. O traço da consideração é um dos característicos do saber da sabedoria celestial. Veja Tiago 3,17. Se quisermos ser sábios aos olhos de Deus, devemos cultivar esse traço de razoabilidade e jovialidade, buscando um espírito benigno. Agora, como, né? Nós devemos buscar esse espírito, como ser uma pessoa benigna. Suspeito de que todos os traços de caráter da piedade nesse estudo. Desculpa, voltando. Suspeito que de todos os traços de caráter da piedade neste estudo, a benignidade seja o que menos apela para muitos leitores do sexo masculino. Por algum motivo, parece que temos dificuldade em crer que masculinidade e benignidade possam fazer parte da mesma pessoa. Muitas vezes, os homens querem ver benignidade nas mães e esposas, mas não em si mesmos. A imagem de machão, do mundo masculino, não cristão, tem a tendência de contagiar até mesmo os crentes. Mas o apóstolo Paulo serve-se do exemplo da benignidade de uma mãe para descrever seu próprio caráter. Ele podia dizer aos Tessalonicenses: todavia, nos tornamos dóceis entre vocês, qual ama que acaricia os próprios filhos. Um amigo meu, ex-companheiro, muitas vezes descreve em suas cartas: seja durão e terno. Durão com nós mesmos e terno com os outros. Este é o espírito da benignidade. Quais, quais são alguns passos que podemos dar para desenvolver o espírito benigno? Primeiro, devemos decidir que este é um traço que na realidade desejamos desenvolver. É preciso decidir que desejamos ser amáveis e sensíveis em nossos tratos uns com os outros, que estamos dispostos a viver sem uma estrutura rígida de regras impressas. Temos de decidir se realmente desejamos interessar-nos pela pessoa. Segundo, podemos indagar aqueles que nos conhecem bem sobre como os outros nos veem. Somos dogmáticos e obstinados, ásperos e ríspidos? Procuramos intimidar ou dominar os outros pela força de nossa personalidade? As pessoas se sentem mal em nossa presença porque acham que, em silêncio, estamos julgando suas fraquezas e corrigindo suas faltas? Se tivermos quaisquer destes traços, devemos enfrentá-los com honestidade e humildade.
À medida que enfrentamos a necessidade geral, também devemos pedir ao Espírito Santo que nos conscientize de situações específicas nas quais deixamos de atuar com benignidade ou consideração. Não basta admitir de maneira vaga que talvez tenhamos falta desta virtude piedosa. É preciso identificar situações específicas nas quais temos deficiência. Só então seremos impulsionados a orar com fervor, pedindo a graça da benignidade. E, como sempre, devemos decorar uma ou mais passagens da Bíblia referentes a este tópico. Sugiro-lhe uma rápida recapitulação deste capítulo e, tendo em vista a meditação futura, escolha pelo menos um versículo bíblico para memorizar. A seguir, coloque esta necessidade em sua lista de oração e ore para que Deus opere de tal modo em sua vida que, por seu poder, você demonstre o fruto da benignidade. E aí termina um capítulo curto. Gente, eu fui muito confrontada quando eu li esse capítulo e relendo novos confrontos e assim, como eu preciso orar para crescer nessa virtude. Eu espero que a leitura tenha sido abençoadora. Peço desculpas pelos erros. Também, assim, algumas palavras em inglês eu fico meio na dúvida com relação à pronúncia, mas, assim, o objetivo, na verdade, não é fazer uma pronúncia perfeita, ter um vídeo perfeito, mas é aproveitar a oportunidade que nós temos de usar as redes sociais para espalhar o máximo possível de bom conteúdo que sirva para edificação, daqueles que podem e porventura possam ouvir e escutar, né, esses áudios. Espero que o Senhor abençoe a vida de vocês, como tem abençoado a minha através dessas leituras. E que nós possamos estar mais atentas e, como Paulo disse, orar sem cessar, para que o Senhor nos revista dessa bondade enquanto a gente persegue, né, segui-las. Eu lembro de uma frase de Jory Bridges, que é o mesmo autor desse livro, mas em outro livro, Em Busca da Santidade, que eu em breve vou começar a postar alguns capítulos dele, que ele diz assim: olhem, não se preocupe, que quando você começar a lutar por sua santidade, esse processo vai envolver algumas falhas, né? Assim como uma pessoa que treina, um atleta, né? Ele está treinando ali um ginasta, por exemplo, um determinado salto, ele vai errar várias vezes até que ele consiga aperfeiçoar aquele salto e saltar de maneira correta, mas isso não impede também que numa competição, mesmo num treino, ele vá e execute o salto de maneira errada. Então, quando eu li isso, eu fiquei muito aliviada de saber, né, que, quando a gente está lutando contra a ansiedade, a gente não vai conseguir obter esse padrão de perfeição, a gente vai melhorando aos poucos e com a graça de Deus, né, pedindo sempre ao Senhor que nos ajude, nós vamos sim crescendo pouco a pouco, nos tornando mais parecidos com Cristo e com certeza a benignidade é uma virtude que faltem muito na nossa igreja, na igreja brasileira, né, na nossa geração de crentes. Que o Senhor abençoe sua leitura. Se puder, escute novamente, anote os versículos, medite e que Deus abençoe ricamente sua vida.